Em 2025, o Flamengo teve um ano que vai ficar marcado para a história, mas tiveram que passar por muita tensão e quase foram eliminados várias vezes. Então neste vídeo vamos ver a trajetória completa do Flamengo para conquistar a tríplice coroa. Bom, o Flamengo já começou em 2025 com muitas contratações, Juninho e Danilo, que veio da Juventus. Só que no começo de ano o Flamengo foi de time profissional lá na Florida Cup contra o São Paulo, onde terminou no empate, enquanto que os times de base criaram o Campeonato Carioca. Então o Flamengo teria uma final pela frente e encarar o Botafogo no Mangueirão. Uma derrota e praticamente perde o título de Supercopa. Até que autorizado Bruno Henrique com fé no pé. Gol! Michael, Bruno Henrique passou, Michael domina, rola no Bruno, bateu pro gol. Ganhar o Luiz, ganhou Luiz Araújo, entrou na área, chance de mais um, bateu pro cobertura, aqui gol! O Flamengo conquistou a Supercopa do Brasil. Aí depois de levantar essa taça, entraria de vez a temporada para disputar o Campeonato Carioca. Se não ganhasse esse título, já poderia começar com um clima de tensão. Então foi o culto terminar a primeira fase na liderança, nas semi derrotaram o Vasco e foi para a final com o Fluminense. Foi aí que o Wesley Juninho apareceu para dar vitória para o Flamengo por 2-1. Aí o jogo da volta só precisava segurar o empate para conquistar o primeiro título da tríplice coroa. Mas agora veio o maior desafio, conquistar o título nacional e continental. Aí o primeiro rodada do Brasileirão seria com o Internacional, mas não começou com o esperado. O Inter abriu o placar só no segundo tempo que o Léo Pereira empatou, terminando a estreia Brasileirão em 1-1. O governo cada ponto conta muito, então se não vencesse a próxima partida, iria ficar mais longe de conquistar o título na frente. Então foi o jogo com vitória e no segundo tempo a Arrascaeta abriu o placar, mas logo na sequência o time da casa empatou. Estava se encaminhando para mais um empate, até que nos últimos minutos... Segue você. Cruzamento para dentro da área, Bruno! Finalmente a primeira vitória do Brasileirão, mas ainda mais importante era a estreia na fase de grupo da Libertadores, onde começaram com a vitória de 1-0 com o Deportivo Táchira fora de casa. Parecia que seria fácil passar por fase de grupo da Libertadores, mas a partir do segundo jogo, viu que seria muito pior do que imaginado. Porque na segunda rodada do grupo, com o Central Córdoba, mesmo jogando no Maracanã, o Flamengo foi derrotado. 3 pontos jogados fora. Aí depois foi com a LDU empataram. Então depois de 3 partidas, o Flamengo se encontrava na terceira colocação, prestes a ser eliminado. Mas enquanto sofreu na Libertadores, no Brasileirão venceu bem fora de casa, goleou por 6-0, empatou o clássico contra o Vasco e até golearam o Corinthians. Mas enquanto tudo parecia ir bem, veio o balde de água fria. Na partida seguinte contra o Cruzeiro, com um gol do Gabigol no último lance, perderam, caindo para terceiro lugar. A liderança do campeonato foi embora. E na Libertadores, se a situação já estava difícil, complicou ainda mais. No próximo confronto seria de novo com o Central Córdoba e não podiam perder de jeito nenhum. Então foi com tudo e logo aos 10 minutos de jogo conseguiram um gol, mas no segundo tempo sofreram empate, terminando em 1-1. Com isso, o Flamengo se afundou ainda mais na dimensão, ficando a 3 pontos de distância da LDU. Então, dia 15 de maio de 2025, quando for para o Maracanã encarar a própria LDU, é a partida mais decisiva até então. Só um empate e estava fora, cada minuto contava. Mas o Flamengo começou a ter pouca esperança com o gol do Ortiz. Ainda assim, estava um passo de eliminação. Bastava a LDU marcar que já era. E foi aí que no segundo tempo, Luiz Araújo ampliou para 2-0. Agora o Flamengo voltava a ter chance, mas tudo aí seria decidido no último jogo da fase de grupos. Se a Libertadores estava complicada, o Brasileirão teria 2 jogos super difíceis, com o Botafogo e Palmeiras. Precisaram ganhar os 2 jogos para aumentar suas chances, mas com o Botafogo veio empate em 0-0. Então agora o Flamengo teria uma final pela frente e cara o Palmeiras no Allianz Parque, e o Palmeiras já é o líder, então uma derrota aí seria fatal. Até que... Queres autorizado, partiu, bateu, Rossi, e no rebote, Rossi de novo! O Rossi salva o Flamengo, até que no segundo tempo, o Flamengo acabou com a bola. Arrascaeta, autorizado, gol! O Alacian tocando para Ayrton Lucas, a bola voltou para o Alacian, serviu para Ayrton Lucas, pode marcar, bateu, gol! O Flamengo saiu com a vitória gigantesca, mas ainda teria muito chão pela frente. Aí depois dessa final antecipada do Brasileirão, viu um jogo mais decisivo da Libertadores, a última partida da fase de grupos.
O grupo estava assim, sem Caucópia na liderança com 11 pontos e o Flamengo e a LDU empatado com 8. Ou seja, se empatasse estaria fora. Então foi para a partida com o Deportivo Táchira em casa. Mas já achava que passaria um cargo começou a ter cada vez mais dificuldade ali no Kaká. Só que no primeiro tempo terminou 0-0. Neste momento o Flamengo estava sendo eliminado. Aí quando começou o segundo tempo, não conseguiu passar pela defesa. Até que aos 21, na segunda etapa, no cruzamento, o El Pereira manda pro fundo da rede. Com a vitória magra por 1-0, o Flamengo passou no sufoco para as oitavas de final. E agora, depois dessa fase de grupos, o Flamengo tem que dar prioridade para outro torneio, o Super Mundial de Clubes, onde até conseguiram bons resultados, mas caíram nas oitavas com o Bayern. Aí nesse meio tempo, o jogador importantíssimo chegou no elenco, o volante Jorginho, além de depois chegar Emerson Real, Samorino e Carrascal, que ajudar outras convocações como Danilo. Mas beleza, até as oitavas da Libertadores chegar, precisaram voltar o seu foco pro Brasileirão, onde na 11ª rodada passou um Kraton no Fortaleza, sem dó nem piedade fizeram 5-0. E para completar a sequência, ainda venceu o São Paulo por 2-0, voltando para a liderança da tabela. Só que aí chegou a 14ª rodada pro Santos. O Beijão estava uma boa fase, mas mesmo assim o Flamengo foi surpreendido com o gol do Neymar aos 39 do segundo tempo. Por 1-0 o Flamengo foi derrotado, fazendo eles perder a liderança. Então agora não podia mais vacilar. Os jogos seguintes foram com tudo. Ganhar o Clássico Fluminense, ganhar o Bragantino e o Atlético Mineiro. Aí empatar com o Ceará e depois vencendo o Mirassol, terminando o primeiro turno na liderança da tabela. Mas ainda estava longe de acabar. Teria mais 19 rodadas decisivas pela frente. E nesse meio tempo tiveram outra decepção gigante. Foram eliminados da Copa do Brasil ainda nas oitavas. Isso deu choque de realidade, mostrando que o Flamengo não é imbatível. Aí se for eliminado nas oitavas da Copa do Brasil, agora é hora das oitavas da Libertadores. E valendo vaga para a próxima fase, o Flamengo ia ter que encarar o Internacional, o adversário que já conhecia, mas não podia vacilar. A partida de ida no Maracanã era fundamental para o Flamengo sair com a vitória, e foi aí que Bruno Henrique apareceu. No minuto 28, marcou de cabeça para a vitória por 1-0, mas essa é uma vantagem muito pequena. Aí na volta o Inter precisava de um gol para empatar, então no Beira-Rio era tudo ou nada, até que aos 40 minutos a Arrascaeta consegue ampliar o placar. A situação do Inter já estava difícil. Só que aos 50 minutos, o Pedro faz um golaço para mandar pro fundo da rede. Por 3-0 no agregado, garantiram sua vaga para as quartas de final. E ainda no meio desses confrontos, o Flamengo enfrentou o Inter pelo Brasileirão e venceu também. Complicado pro Colorado. Mas o adversário do Flamengo nas quartas de final da Libertadores seria ninguém menos que o clube tetracampeão, o Estudiantes. Enfrentar a Argentina é sempre difícil, mas o Flamengo poderia sofrer ainda mais do que esperado. A partida de ida no Maracanã se deu certo, com gols de Pedro e Varela vencendo por 2-1. Agora só precisava segurar o empate da volta que garantiria sua vaga na semifinal, mas o Flamengo literalmente não conseguiu matar o jogo. Até que no segundo tempo veio o pior. Estudiantes marcou, empatando o agregado. Os dois times então foram para empatar de temporada sem marcar, mas o jogo ficou assim. Então foi para a disputa de pênaltis. A campanha do Flamengo podia acabar aqui, mas foi nesse momento que o Rossi apareceu fazendo duas defesas, negócio que nenhum jogador do Flamengo perdeu. Então por 4-2, o time da Gávea se classificou para a semifinal. São mais dois adversários para levantar o título continental. Agora precisavam focar no Brasileirão, que estava longe de acabar. Então não podiam relaxar e foi para a próxima rodada com o Clube Vitória. Todo mundo sabia que o Flamengo ia vencer esse jogo, mas nenhum torcedor mais maluco ia imaginar o que aconteceria nos próximos minutos. A partida começou em só 2 minutos, saiu o primeiro gol do Fla. Ainda no primeiro tempo, o Pedro Arrascaeta marcaram mais 2, e no intervalo só 3-0. Já seguiu o bate ajudado, mas no segundo tempo o Flamengo decidiu quebrar recordes. Passe pro Samuel Lino, já deixou o primeiro dele hoje. Pedro recebeu, Pedro bateu, Pedro! Piada pro Varela dentro da área, tentou o cruzamento, toque de cabeça! Habilidade, Samuel Lino pro Pedro, ele é! Pro Pedro, Pedro tirou da marcação, veio o Pedro, absurdo! A corridinha vem ele pra batida pro gol! O Flamengo fez simplesmente a maior goleada da história do Brasileirão dos pontos corridos, 8-0. Depois dessa goleada absurda, tiveram vitórias contra o Grêmio, Juventude, empate com o Vasco e vitória com o Corinthians, que garantiu a primeira posição na tabela com 54 pontos, mas estava só 4 na frente do Cruzeiro. Aí adivinha contra quem? A próxima rodada, o Cruzeiro. Precisava vencer para participar na liderança. A Diego do Maracanã não saiu do 0-0. E para piorar, no jogo seguinte com o Bahia, o Flamengo perdeu, enquanto que o Palmeiras venceu seus 2 jogos.
fazendo o Fla cair para segundo lugar. E agora teria que lutar para conseguir liderança de novo. Justamente nesse momento teriam duas partidas muito complicadas, contra o Botafogo e Palmeiras. Fora que a semifinal da Libertadores estava cada vez mais próxima. Então foi uma partida contra o Botafogo precisando de uma vitória. Tanto que no primeiro tempo foi tendo dificuldade de marcar. Até que aos 40 minutos o Pedro recebe a bola e bate no canto. Aí aos 25 do segundo tempo, Luiz Araújo marca mais um. E no fim, Gonçalo Prata marca o terceiro do Fla. Uma vitória gigante. Mas agora o Flamengo tem a partida mais decisiva para a disputa do título, contra o Palmeiras no Maracanã. Uma derrota e praticamente não cria uma chance de conquistar a taça. Então os dois times foram com muita concentração, até que só 10 minutos. E a bola pro Arrascaeta, que bolão! Arrascaeta, a chance do primeiro, bateu! Gol! Para essa vantagem não durou muito, porque aos 24 minutos o Vitor Roque empatou. Tudo parecia se caminhar para o empate. Até que minutos depois o Pedro sofre uma falta dentro da área e ganha o pênalti. Então o Jorginho foi para a cobrança. Autorizado Jorginho, partiu para a bola com fé no pé! Gol! Aí menos de 5 minutos depois o Pedro aproveitou a disputa de bola para fazer o terceiro. Enquanto que o Palmeiras continuava atacando, mas não conseguia marcar. Até que no finalzinho do lance já ajeitado, o Gustavo Gomes diminuiu. Mas o Palmeiras não conseguiu fazer mais nada e por 3-2 o Flamengo saiu com a vitória, voltando para a liderança da tabela. Mas ainda faltavam 9 rodadas para acabar o campeonato. Não podiam relaxar. Foi neste momento que chegou outra disputa gigante, a semifinal da Libertadores. E valendo vaga para a final da Libertadores, o Flamengo iria encarar o Racing. E mais uma vez a partida de ida seria no Maracanã, então precisava ir com tudo. Mas mesmo dominando, o Flamengo não conseguia tirar zero do placar. Se não conseguisse marcar um gol, teria que se virar na casa do Racing. O Flamengo teve um monte de chutes no primeiro tempo, mas no segundo tempo veio o gol de Samuel impedido. Até que aos 80 minutos do segundo tempo, Carrascal manda no rebote pro fundo da rede. Só um gol era muito pouco. Então o jogo da volta, o Racing foi com tudo para empatar. Mas o Flamengo conseguiu tentar chutar na defesa, mas foi para fora. Só que minutos depois, a torcida do Flamengo começou a se preocupar. Muita reclamação para variar, o Zuculini tá ali e expulsou o Prata. Bom, O Prata foi reclamar com o juiz, não foi expulso aos 66 minutos de jogo. Agora, além de precisar segurar uma vantagem mínima, o Flamengo tem que fazer isso com um a menos. Vai ser questão de tempo do Racing empatar, com um monte de finalizações e um monte de chutes na reta final do jogo. Mas o Rossi ia pegando tudo. Então, mesmo sendo 11 contra 10, o Flamengo mais uma vez conseguiu segurar a vantagem. Por 1-0 no agregado, garantiu sua vaga na final da Libertadores. Mas seu adversário da final seria ninguém menos que o Palmeiras, o mesmo time que já fez eles ficarem com o vice. Só que antes da decisão da Libertadores, o Flamengo agora teria a rodada de decisivas do Brasileirão, e se achava que a taça estava na mão, com o Fortaleza na 30ª rodada foram derrotados. Na sequência derrotaram o Sport, mas contra o São Paulo veio o empate e ainda com o Prata expulso. Ao mesmo tempo o Palmeiras venceu, então o Flamengo se afastou do líder, que agora tinha 3 pontos de vantagem. Agora a próxima partida seria contra o Santos. Outros líderes e o Palmeiras iria disparar na frente mais ainda. Até que aos 37 minutos de jogo, Léo Pereira abre o placar. Depois Carrascal e Bruno Henrique ampliaram. Mas no momento que achavam que a vitória estava garantida, o Peixe marcou 2 gols em menos de 3 minutos. Por sorte, não dá mais tempo de fazer o terceiro e o Flamengo saiu com vitória apertada. Ao mesmo tempo dessa mesma rodada, o Palmeiras perdeu contra o Mirassol, fazendo os dois empatar em pontos. Mas o Palmeiras continuava na frente. Agora, o jogo seguinte seria de novo com o Sport, por causa de uma rodada atrasada lá no meio. Então foi para cima, perdeu 5-1 lá no Recife, enquanto que o Palmeiras perdeu seu jogo para o Santos. Mas no momento que achava que a classe título estava garantido, veio a rodada seguinte com seu futuro rival Fluminense, que queria fazer de tudo para acabar com a festa. Tanto que abriu 2-0 no primeiro tempo, e mesmo com muita posse de bola, o Flamengo só conseguiu marcar de pênalti no final, saindo com a derrota. Enquanto o Palmeiras empatou seu jogo contra o Vitória, e o diferença passou 2 pontos. O Flamengo só dependia dele, mas um tropeço podia colocar tudo a perder. Então foi pro próximo jogo, contra o Red Bull Bragantino pela 35ª rodada. Precisavam vencer mais do que tudo.
mas no primeiro tempo simplesmente não conseguiu passar pelo goleiro Bragantino. Até que no segundo tempo, o Bragantino comete um erro na saída de bola. E lá vem Flamengo, Arrascaeta driblou, bateu pro gol! Gol! Com esse gol, o Flamengo cresceu no jogo e conseguiu marcar mais 2, terminando a partida em 3-0. Mas depois dessa vitória, no jogo seguinte com o Atlético Mineiro, só conseguiu ficar no empate. Esse empate podia complicar muito para o Flamengo, mas para sorte deles, o Palmeiras perdeu pro Grêmio. Então faltando só 2 rodadas para acabar. O Flamengo agora estava com 5 pontos de vantagem. Só precisava de mais uma vitória para levantar o título brasileiro. E o jogo decisivo seria contra o Ceará no Maracanã. Mas antes de levantar a taça do Brasileirão, tem um desafio muito maior pela frente. A final da Libertadores. Esse time aqui é para fazer história. É para entrar no celeiro de história do Flamengo. É pelo tetra, mano. Era a partida que ia decidir qual seria o primeiro brasileiro da história tetracampeão da Libertadores. Então, no dia 29 de novembro de 2025, os dois times entraram a campo nessa decisão. E claro, não seria fácil. E quando o juiz apitou o começo do jogo, mas quem deu as melhores chances foi o Flamengo. Pro Bruno Henrique, chegou, bateu por cima! Minutos depois, o Flamengo jogou com a Arrascaeta, mandou pro Samuel chutar, mas chutou para fora. Era uma partida muito intensa. Até que nos minutos depois, o Palmeiras tentou fazer com o Vitor Roque, colocando o Álvaro Veiga para chutar para os pés do Ossi. Mas o jogo continuou, mano. O Palmeiras tentou, o Flamengo tentou chutar a bola, mas chutou quase nas mãos do Carlos Miguel. Então terminou o primeiro tempo por nenhuma toque de finalizações. Só que no segundo tempo, a mesma coisa. O Flamengo tem grandes chances, mas não conseguiu converter. Mas minutos depois, tudo mudou. Microcâmera do gol do Carlos Miguel. Você vê toda a movimentação ali na área. Levantamento, Danilo! Danilo abre o placar 1-0. É o gol do título do Tetra. Só que depois o Palmeiras tentou fazer um monte de finalizações, mas a zaga do Flamengo e o Rossi não deixou passar nada. Então, depois de um monte de minutos de acréscimo, o juiz apitou o final de jogo. De Jovem Lima! Clube de Recado! Por 1-0, o Flamengo se tornou tetracampeão da Libertadores. O único time brasileiro com o 4º título da maior competição das Américas. Agora, para terminar a temporada com a Tríplice Coroa, só precisavam vencer o Ceará. Então foi para cima e com o gol de Samuel Lino, o Flamengo conquistou o Campeonato Brasileiro, Supercopa do Brasil, Carioca, Brasileirão e Libertadores. A temporada perfeita. Depois ainda ganhou o Derby das Américas e a Challenge Cup para chegar na final do Intercontinental, onde empatou em 1-1 e só caiu nos pênaltis por causa desse caroço aí. Por muito pouco não se torna campeão mundial. Que temporada gigante. Mas e aí, o que tu achou desse vídeo? Se curtiu, acho que vai gostar desse aqui também. Então beleza, valeu e tchau.